A melhor análise progressista que temos na imprensa corporativa é de Reinaldo Azevedo, que deu uma criticada de dar inveja aí em Luiz Fux, o ministro que ameaça o Supremo Tribunal Federal, segundo o Reinaldo, deveria renunciar. O que você acha disso? Bom, vamos trazer primeiro todo esse contexto para vocês agora no Plantão do Meteoro. É muito engraçado, né? Até hoje a gente falar em Reinaldo Azevedo progressista, Pedro Zambarda. Pra quem viu o tio Rei lavajatista, né? Mas que bom, que bom. Esse é um bom sinal. E ele diz a única coisa cabível, né? O pessoal do chat estava sofrendo aí, lembrando do voto de 13 horas e meia do Fux. Esse cara virou um trauma, né, Lúcio? Você estava no dia lá com o fundinho do STF, as pessoas estavam todas sofrendo e tal. E aí o Reinaldo escreveu o único texto possível sobre o Luiz Fux, fazendo um pedido sincero. Renuncia. Ah, eu vou pra segunda turma, eu vou tumultuar. Pô, Lúcio, vai pra casa, né? Aposenta de vez, ele já vai ficar com dinheiro. E aí o Reinaldo detona ele por conta disso, porque o cara que fica mudando muito de lado, Lúcio, ele não consegue ser verdadeiro em nada. Aí diz o Reinaldo, falso como punitivista e garantista. És só um verdadeiro Fux. Eu vou ler o texto na íntegra e vou trazer o vídeo do Reinaldo, mas assim, é isso, pede pra sair, cara, pede as contas. O ministro Luiz Fux tem que renunciar. Na reunião do STF, ele nos explicou com a prolixidade que tão bem o caracteriza, por que não reúne mais as condições de ser um juiz. Há várias causas que se combinam. Ele próprio confessou que lhe faltam a calma, a temperança e a frieza necessárias para ser um isento. Disse ter se deixado levar pela comoção no julgamento dos mais de 600 golpistas que invadiram e depredaram as sedes dos respectivos três poderes. Só recobrou a fleuma necessária quando chegou a vez de julgar Jair Bolsonaro e aqueles que compuseram o núcleo duro da organização criminosa. No voto de 14 horas, a que submeteu seus pares e o país no dia 12 de setembro, e ele agora decidiu fazer uma revisão gramatical daquela que é, sem dúvida, a sua obra-prima, já devolveu. Nós o vimos, depois de mais de 600 condenações, absolver Jair Bolsonaro e outros graúdos do golpe de todos os crimes. Abriu uma exceção para condenar Mauro Cid e Braga Neto, Mauro César Barbosa Cid e Braga Neto, por tentativa de abolição do Estado de Direito. Como romancista, ele parece não ter muita simpatia pelos mordomos. Ele pune o mordomo, mas não pune o criminoso. Ontem foi a vez de premiar os golpistas no Núcleo 4 com incentivo à impunidade, antes que houvesse por bem fazer uma estranha forma de meia-culpa, porque voltava ao dedo acusador para os outros fingindo que falava de si mesmo, disse o seguinte: por vezes, em momentos de comoção nacional, a lente da justiça se embacia pelo peso simbólico dos acontecimentos e pela urgência em oferecer uma resposta rápida, que contenha a instabilidade político-social. Nessas horas, a precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza. Mas o tempo, esse árbitro silencioso e implacável, tem o dom de dissipar as brumas da paixão, revelar os contornos mais íntimos da verdade e expor os pontos que, conquanto movidos pelas melhores intenções, redundaram em injustiça no meu modo de ver e com a devida vênia, respeito a todos os votos dos eminentes pares e a manifestação da sua excelência, o Ministério Público. Vai acima a confissão de que ele se deixou, então, levar pelo clima de comoção nacional. O resto é literatice grega, quem sabe malversando essa de Queiroz. Então vamos apelar à epígrafe do escritor português Arrelik e retirar o manto diáfamo fantasia que está sobre a nudez forte da verdade. Fux não respeita ninguém, nem forço-me a dizer a si mesmo. Ele não tem que pedir vênias aos seus pares, porque está sapateando sobre os seus próprios votos. Mais uma vez, o homem estava disposto a dar lições. Eu vou avançar um pouquinho. E aí o Reinaldo faz algumas considerações. Vamos lá. Nas condenações, Fux, já à beira da aposentadoria, estava tentando ser punitivista em vez de ser justo. É isso? Decidiu agora experimentar ao seu modo o garantismo? Em quais outros casos, então, o alarido voltou ao seu lugar? Depois do estalo de Vieira, agora temos o estalo de Fux.
Os votos que ele deu há poucos meses e não havia comoção nas ruas já não serve mais porque algum outro valor se levantou. Ele só não diz qual. Suponho que não tenha descoberto o senso de justiça só aos 72 anos, depois de 42 anos como juiz. Se o cavalo de pau é um ato de coragem, Fux estava sendo covarde quando, antes, absolver os golpistas passou a ser o seu modo de exercer a firmeza na defesa do Estado de Direito. Uma dúvida. Entende-se, e é ele a dizê-lo, que o ambiente e as circunstâncias o empurraram para um excesso de rigor contra os golpistas, que, a seu juízo, golpistas deixaram dizer. Ora, houve manifestações muito eloquentes em favor da impunidade, certo? Pergunto, aquele que se deixou então se contagiar pela comoção contra o golpe, voltando para condenar mais de 600, acabou capturado pela comoção da falta da intentona? Para ficar nos termos que Fux escolheu, eu pergunto, eu indago, o punitivista contra o crime se converteu no mais eloquente garantista em favor dos criminosos? Estilo cafona à parte, isso fica para outra hora, observem, aí ele está falando do Fux, que o pândego involuntário recorre à Constituição de 88 para explicar por que voltou para livrar a cara dos golpistas. E falou até em reconciliação, que é o mantra daqueles que defendem a anistia, querem reconciliar a democracia com o golpismo, não sendo o possível golpismo se tornar democrático, tentam ver se conseguem fazer a democracia ser golpista, pelo visto, com a ajuda do ministro. Fux evidencia que, em relação a Bolsonaro e os golpistas, ele não passa de um falso punitivista e de um falso garantista, mas é, sem dúvida, um verdadeiro Fux. PS, também, você agora quer o impeachment do ministro do STF? Eu não. Renúncia é ato unilateral. Eu não proponho palanque ou molestamento de ninguém em ambiente público. Eu só convido o Fux a olhar-se no espelho constrangido, mas acho que isso não vai acontecer. Lúcio, sabe por que o Reinaldo pede renúncia e não impeachment do Fux? É o seguinte, função de ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente está falando das regalias que esses caras ganham, é defender a Constituição. O cara que diz uma coisa sobre a Constituição e meses depois fala o oposto, ele não é juiz. Talvez ele seja um político, mas ele não é juiz, ele não está cumprindo. O Supremo Tribunal Federal existe para defender a Constituição. Você quer defender um viés golpista? Defende até o final. O Fux não é isso, é o que o Reinaldo falou, a única coisa que ele é autêntico é um autêntico Fux, que é a universidade de loucos que mora na cabeça dessa distinta imaginação. Ah, mas o Pedro está interpretando. Então, ouçam do próprio Reinaldo o que ele pensa a respeito do texto. Não vou passar o vídeo inteiro, mas só vou mostrar um trechinho. E é isso, ele tem que renunciar. Ele não é juiz. É isso que precisa ficar claro para as pessoas. Nesse caso, meus caros, Luiz Fux encaminhou um ofício a Edson Fachin, presidente do STF, para mudar da primeira turma para a segunda turma. Como ele tem essa prerrogativa, em razão ali de detalhes do regimento interno, essa segunda turma ficaria então com Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. Será que ele está tentando fazer assim um 3-2? Pelo menos ganhar alguma coisa na segunda turma, já que na primeira seria difícil? Vejam só, porque afinal de contas tem os dois bolsonaristas na segunda turma, né? Eu andei lendo, não, é que o Fux não quer mais julgar os casos do golpe. Não, ele fez um pedido ao Fachin dizendo, eu mudo para a segunda turma, mas continuo a votar nas questões relativas a esse processo. Olha só, ele quer participar da dosimetria, etc. Ele quer decidir no caso de Bolsonaro o que vai ser, né, em relação à prisão. Então não é que ele não queira mais participar dos julgamentos relativos ao golpe. Ele quer, ele só não quer mais ficar na primeira turma. Parece que, sei lá, tem alguma missão na segunda turma. Seria o sonho do 3-2, ao menos na segunda turma? Vamos lá. Esse senhor não tem que mudar de turma, ele tem de renunciar ao Supremo.
Ele tem que cair fora do Supremo. Não, eu não estou defendendo impeachment, eu não estou defendendo que se vá para a rua fazer isso e aquilo, que o ministro seja molestado. Eu tenho horror a essas coisas. A renúncia é um ato unilateral. Isso aqui, na verdade, é um convite que faço ao ministro. Renuncie e eu vou lhe dar um argumento, e como o senhor não conseguirá responder, o senhor vai ter que cair fora. Em nome da coerência. O senhor não disse ontem, absolveu, né, a turma do Núcleo 4, claro, e reviu as suas posições em relação à turma do 8 de janeiro. Né? Até porque ter ficado feio, né? O senhor condenou mais de 600 pessoas e depois absolveu o Bolsonaro e a turma do Núcleo Duro. E aí ontem o senhor foi lá fazer um meia-culpa, dizendo coisas, por vezes, em momentos de comoção nacional, a lente da justiça se embacia pelo peso simbólico dos acontecimentos e pela urgência em oferecer uma resposta rápida que contenha a instabilidade político-social. E depois, mais adiante, o senhor disse que estava falando, sim, de si mesmo, ou seja, o senhor confessou ser um juiz parcial, que se deixa contaminar pelo alarido, né? Quem é juiz parcial além do Fux? Ué? Eu acho que Não isso aí sei o a pessoal Fux. já sabe, né? Pois é, né? O Fux é uma personagem controversa aí durante toda a sua trajetória. Opa, ó, mandei tudo errado aí, ó. Mandei no chat aqui. Mas é uma figura controversa, se a gente for ver, em relação ao seu histórico. Ele já teve votações que trouxeram uma visão progressista de algumas pautas, como, por exemplo, a votação de que pessoas trans poderiam trocar de nomes, já votou a favor da união estável entre pessoas do mesmo sexo, mas, ao mesmo tempo, foi quem proibiu o presidente Lula de publicar, por decisão judicial, né, de veículos de imprensa publicassem entrevista do presidente Lula, que na época era um ex-presidente, na época estava preso pela Lava Jato, próximo das eleições do primeiro turno de 2018. Então é um cara extremamente controverso, já teve decisões controversas, e essa decisão que ele teve agora, durante o julgamento, mostra mais ainda uma controvérsia, especialmente no que ele mesmo já decidiu, né? Vamos lembrar também que Fux foi um dos caras que bateu de frente com o Bolsonaro durante a pandemia. É uma das pessoas que criticou como o Bolsonaro estava criticando o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo Tribunal Federal não deixava ele governar e tudo mais. E agora é o braço, entre aspas, do bolsonarismo nesse caso, né? E aí a gente lembra das perguntas que o Pedro fez no outro corte. Por quê? Por que mudou? E aqui a gente não está falando sobre mudar, Pedro, sobre mudar em relação a... num processo, ele trouxe uma argumentação jurídica X, no outro Y, Não. e fez sentido. Não, a gente está falando de um mesmo processo em que ele mudou completamente. O processo do golpe. Exato. Aí ele Por vai lá quê? e volta diferente. Por quê? Então são algumas perguntas que ficam no ar, e aí a opinião do Reinaldo Azevedo é de uma renúncia. Será que faz sentido essa renúncia, inclusive pro próprio Fux, para poder, quem sabe, até pleitear um cargo político? É uma questão que se levanta dentro das especulações todas dessa ilha que é o Supremo Tribunal Federal, que só saem informações quando, de fato, eles querem que saiam, né? Pedro, mais algum ponto para a gente complementar ou ficamos por aqui? Renuncia, Fux. Grande Fux, né? Renunciei, Fux. Fuxi. Hoje o Pedro não trouxe o vídeo do parlamentar lá falando sobre o Fux. É que senão ia ficar muito chulo, né? Mas dá vontade. Eu tô quase pegando aqui, viu? Vou mostrar de novo. Eu vou colocar a ficha técnica na tela antes que o Pedro coloque aí, vocês vejam de novo.